Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, a Casa Espírita da Prece. Que hoje a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver e que ao sairmos daqui sejamos capazes de levar também para fora dessas portas a paz e espalhá-la a todos, na nossa família, no nosso trabalho e por todos os lugares onde nós estivermos. Quando eu era um pouco mais nova, eu sempre gostei de estudar história, era a matéria que eu mais gostava. História mundial e principalmente ali, acho que pela 5ª, 6ª série, quando a gente começa a estudar a história das guerras, principalmente quando eu comecei a estudar a Segunda Guerra Mundial, eu fiquei muito apaixonada. Já era uma coisa que eu gostava e eu desenvolvi até um hiperfoco. Eu gostava muito de principalmente entender como que o mundo chegou numa situação daquela. E até hoje eu gosto muito, eu vejo todos os filmes, seriados, é um assunto que me interessa muito. E naquela época eu me lembro de, na minha ingenuidade, de menina, de pensar duas coisas. Eu pensei que o mundo não teria uma outra guerra daquelas proporções. Primeiro, por conta do desfecho, ali principalmente na Alemanha, onde tantos judeus morreram simplesmente por serem judeus. E outras tantas minorias, que morreram apenas por se diferenciar daquele povo. E por conta, obviamente, da maldade, do ser humano. Então, eu achei que após aquilo, a humanidade ela tinha aprendido uma lição. Naquela época, na minha ingenuidade. E segundo, porque com o desfecho que teve no Japão das bombas nucleares, eu pensei comigo que se o mundo tivesse uma outra guerra, ela ia ser muito rápida, a humanidade ia se implodir, ia acabar, não ia sobrar ninguém. E hoje eu continuo pensando que as pessoas que optam pela guerra, que enxergam apenas essa solução para resolverem um problema, um conflito, é porque elas também possuem a guerra dentro de si. Essas pessoas elas não conhecem ou não buscam pela paz interior. E que só haverá paz no mundo quando também houver paz dentro de nós. Quando nós também soubermos conquistar a nossa paz interior. Então, hoje, eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre a nossa paz interior. Começarmos aqui, cada um, por nós mesmos. Emmanuel, ele vai nos dizer, assim, no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, Emmanuel, ele vai nos dizer, no capítulo que chama Tenhamos Paz, e ele vai comentar uma fala do apóstolo Paulo, onde ele escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, tende paz entre vós. Porque foi comum ali no começo do cristianismo que houvesse conflitos entre os cristãos. E Paulo, em suas cartas, fazia diversas recomendações, e ele faz essa recomendação para aquela comunidade. Tende paz entre vós. E Emmanuel, ele vai fazer um comentário sobre isso. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável, procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Então, Emmanuel, ele está nos dizendo de uma maneira bem simples, que a guerra, ela é fruto principalmente da ignorância. As guerras do mundo, mas também as nossas próprias guerras individuais, nossas guerras íntimas.
elas são fruto da ignorância, que é um dos principais vícios que nós, imperfeitos, né, portanto que estamos aqui encarnados, nesse mundo de expiações e provas, e que ele recomenda que nós, os aprendizes, que a gente busque então a serenidade interior, para que a gente não se veja envolvido nesses conflitos diários, que, como ele diz no texto, que nos surgem a cada instante. Então essa é a recomendação que ele nos faz. Então, essa é a maneira simples dele dizer que a guerra, ela é fruto principalmente da nossa ignorância. E nós, adeptos da doutrina espírita, essa doutrina que fala principalmente do amor ao próximo, das conquistas, substituindo os nossos vícios pelas nossas virtudes, da vivência do Evangelho, não somente o estudo, mas a vivência do Evangelho de Cristo. Como nós, então, esses aprendizes, podemos fazer para conquistar um pouquinho mais dessa paz interior? Nós, os aprendizes e adeptos dessa doutrina tão bonita, que fala de amor, como nós podemos, então, conquistar um pouquinho mais dessa paz? Porque, outra vez, só haverá paz no mundo quando também houver paz dentro do nosso coração. E como aqui eu já utilizei uma fala de Paulo para iniciar, quando a gente fala de paz interior, é impossível não lembrar desse apóstolo, Paulo de Tarso, meu grande amigo, como diz minha amiga de Lúcia, e eu realmente tenho uma afinidade muito grande com ele, com o livro, né, Paulo e Estevão, e por isso que praticamente toda palestra que eu venho fazer aqui, eu tenho alguma coisa dele para trazer. Primeiro pela vivência dele, né, pela minha afinidade com a história dele, porque o livro Paulo e Estevão também é um livro histórico, né, que narra fatos históricos ali dos primeiros cristãos, e nos traz muito entendimento, e nós como espíritas temos muito privilégio por ter essa obra, né, psicografada pelo Chico, e que nos traz tantos detalhes, além, é claro, de toda a vida, né, de Paulo, que é um ser humano que nos mostra como é possível a transformação de um indivíduo a partir do momento em que ele encontra Jesus, né? Paulo encontrou realmente Jesus, e que ele vem nos mostrar que para nós também é possível, que nós também saiamos transformados a partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus. E Paulo de Tarso, ele é o exemplo perfeito para falar da paz interior, porque ele esteve dos dois lados. Um dia ele foi Saulo de Tarso, um ser perfeito, né? Saulo de Tarso, ele era um homem que tinha tudo, né? Como a gente já falou dele aqui muitas vezes. Ele tinha riqueza, ele tinha sobrenome, ele tinha prestígio, ele tinha um futuro. Ele tinha tudo. Mas dentro dele faltava alguma coisa que nem ele sabia dizer o que era. Dentro dele ele buscava a paz interior, mas ele não conseguia encontrar. Na prática rigorosa da sua religião e das suas leis, ele perseguiu cristãos ferrenhamente, condenou-os à morte, achando que isso ia lhe trazer a paz interior, mas ele não conseguia encontrar. Então um dia ele foi esse ser humano que tinha, em palavras materiais, do plano material, ele tinha tudo, mas dentro dele ele não encontrava a paz. E outro momento ele foi Paulo de Tarso, e finalmente ele conseguiu preencher-se dessa paz interior.
após o seu encontro com Jesus. Então, depois da sua longa jornada, claro, ele conseguiu finalmente definir, encontrar e se preencher dessa paz interior, que ele tanto buscou no momento da sua vida. Então, se a gente relembrar um pouquinho a história de Paulo, e eu não tenho medo de dar spoiler para vocês, porque a história e o livro, eu tenho certeza que quando cada um lê, vai ter um entendimento diferente. Então, por mais que a gente fale aqui, aqueles que não leram, quando lê, vai entender e sentir de uma forma aquilo que está dizendo no livro. Então, relembrando um pouquinho da história dele, nesse momento da sua vida, ele já contava ali mais ou menos com 10 anos de trabalho no apostolado de Jesus, na divulgação do Evangelho. Ele já havia passado pelo seu encontro com Jesus, já tinha passado 3 anos no deserto, já tinha passado 3 anos na sua cidade natal, já havia feito algumas viagens na divulgação do Evangelho de Jesus, e naquele momento da sua vida, ele se encontrava na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade que era muito especial para ele, porque foi dali que saiu um dia Gesiel, que viria a se tornar Estevão depois, e Abigail, a sua noiva. Era a cidade natal deles, né? E dali saíram esses 2 jovens que eram irmãos, se perderam na vida e que foram responsáveis pela transformação de Saulo e também até de toda a humanidade, né? E aquela cidade era muito especial para ele. E ele estava ali em Corinto há mais de um ano já, fazendo o trabalho ali naquela comunidade. E ele tinha encontrado ali um ambiente muito promissor para o desenvolvimento do cristianismo. Porque as pessoas estavam muito carentes daquele tipo de mensagem que era uma mensagem completamente nova de Jesus, trazia para o mundo, muito diferente do que era divulgado, né, nas sinagogas. Então, o cristianismo estava crescendo ali. E por isso ele ficou bastante tempo ali naquela cidade. E isso começou a incomodar os líderes religiosos daquele lugar. Então, alguns judeus tramaram um plano e foram até o procônsul da cidade, falaram um monte de coisa lá, que Paulo estava fazendo isso, aquilo. E eles conseguiram um alvará para prender Paulo. Então, naquela noite, Paulo comentava o Evangelho de Jesus com toda a paz que aquele ser já possuía, além da sua oratória, que ele era um orador muito bom. Ele também já tinha passado por um grande processo de transformação e era um ser humano transformado. Então, por muitos motivos, ele atraía as pessoas a si. E as pessoas sentiam muita paz com as mensagens dele. Então, naquela noite, né, a casa, a igreja, né, o que seriam as primeiras igrejas do Cristo, estava cheia. As pessoas todas em paz, sentindo a paz daquele lugar, ouvindo a mensagem, quando aquele silêncio ele é quebrado por uma comitiva que vem anunciando a prisão do apóstolo Paulo. Eles chegam, né, com o papel na mão, falando: olha, você está preso por causa disso, aquele, né, acusando ele de muitos crimes que ele não havia cometido. Aí começa aquele alvoroço, né? Alguns que estavam ali queriam revidar, que eles não tinham entendido ainda a mensagem de Jesus, né, que nos ensina a não revidar, ao contrário, oferecer a outra face. Então, alguns queriam revidar e começou aquele alvoroço, né? E Paulo, tranquilo, pleno. Eu trouxe o trecho do livro para que talvez vocês tenham noção da paz que era aquele ser humano.
ele fala para os seus, após ser anunciado que seria preso. Ele vira com toda a calma e fala: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Era uma pergunta. A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos. A paz e a tranquilidade que ele emanava de si era suficiente para que todos os seus se tranquilizassem. Contendo todos os ânimos. Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com acento inesquecível: estou pronto. Só isso. Com toda a paz. Sempre sereno. Emmanuel, ele é bem sutil, né, na sua descrição. Sempre sereno. Ele estava indo preso, sendo acusado de um monte de coisa, e ele não se abalou. Inclusive, conseguiu transmitir ainda sua paz a todos que estavam ali. Nesse momento, alguns da comitiva se sentiram ofendidos com a resposta, não sei porquê. Um se aproximou do apóstolo e bateu no rosto dele. Novamente, o burburinho, aquele alvoroço. Novamente, o apóstolo fala algumas palavras e tranquiliza a todos, estende os punhos, é algemado e é levado, sem se abalar. Ele seria levado para ser preso. Porém, naquela época, quando uma pessoa ela é considerada desviada da religião, ela ia passar pela flagelação do corpo. Ela era a punição, né, inicial para todos ali. Então levaram ele para ser açoitado. A punição era 39 chibatadas para todo mundo que cometesse algum crime contra o sinédrio ou que se desviasse de alguma forma da religião. Então, ele estava sendo levado, né, para passar pela sua flagelação. E enquanto ele estava sendo levado, ele só tinha uma certeza, uma coisa só passava pela cabeça dele: que Jesus estava ali com ele e que ele estava amparado. Era só isso que ele pensava. Uma confiança inabalável. Então começam as chibatadas. E à medida que ele foi, né, sendo açoitado, rasgando a sua carne, né, não era que nem a mãe da gente dando uma chinelada na gente, que ela mais tirava a mão, né, do que batia. Não, eram chibatadas mesmo, com o ódio, todo o ódio que aquele povo tinha daquela nova mensagem, muito diferente, né? Então ele começa ali aquela flagelação da carne, e ele começa a ser invadido por um sentimento que ele nunca tinha experimentado. Ele começa a sentir uma sublime paz. Emmanuel narra pra gente, uma sublime paz. Ele começa a sentir, a ser invadido por uma paz completa, uma paz pura. Ali naquele momento, ele começa a lembrar do seu passado. Ele volta, começa a lembrar de toda a sua trajetória. Naquele momento ele volta no tempo, quando ele ainda era Saulo, aquele jovem que possuía tudo, mas não tinha encontrado aquela paz que ele estava encontrando justamente naquele momento mais adverso da sua vida, enquanto ele era açoitado. E ele vai voltando, ali vivendo aquela flagelação,
ele se lembra do dia em que ele saiu de Jerusalém, indo perseguir um cristão em Damasco. E ele se lembra do momento em que ele estava indo naquela estrada, um deserto pedregoso, característico daquela região. E ele se lembra de pensar o quanto no seu interior era mais deserto do que tudo em volta dele. E como uma pessoa da situação dele, com tantas coisas materiais, conseguia ter tanto vazio no seu interior. Então ele se lembra daquele momento em que ele era Saulo. Ele se lembra também do momento em que ele olhava para o rosto dos cristãos para deixá-lo ainda mais furioso. E no rosto dos cristãos ele conseguia ver a paz que ele tanto procurava. Tanto em momentos em que as pessoas estavam pregando o evangelho, quanto no momento da sua morte. Como os cristãos conseguiam conservar uma paz inabalável no momento em que estavam sofrendo. Então, durante aquele açoite, aquela flagelação, ele vai lembrando de tudo isso. Ele não estava sentindo a violência contrastante que era. A cena era totalmente contrastante. Uma pessoa sofrendo uma violência daquelas e o seu rosto, a paz. Então Paulo, naquele momento em que ele estava vivendo aquela violência, a violência da injustiça, porque se tem uma coisa que tira a paz da gente, é a injustiça. É difícil a gente não se abalar com a injustiça. Nós, como espíritos, a gente aprende a ver, explicação em tudo, no sofrimento, na dor, até na doença. Mas a injustiça é uma coisa que tira a gente do sério. E Paulo estava sofrendo tamanha injustiça e mesmo assim conservava a paz e transmitia aos outros ainda. Então ali ele vai lembrando de tudo isso. Ele lembra também do momento da morte de Estevão, aquele que ele tinha condenado, e que no momento da sua morte reencontra a irmã. A irmã, vendo ele morrer, ele tinha passado pelo seu flagelo, estava morrendo, pois não iria resistir a tamanha violência. E os irmãos se reencontram. A irmã descobrindo que o irmão tinha sido condenado pelo noivo. Estevão vendo que a irmã era noiva do cara que tinha mandado matar ele. E ele lembra do que Estevão fala para ele naquele momento. Estevão estava morrendo, condenado por ele. E Estevão olha para a irmã e fala para ela: minha irmã, Saulo deve ser um homem generoso e bom. O cara tinha mandado matar ele estava elogiando. Então ele fala: Saulo deve ser generoso e bom, porque ele seguiu Moisés até o fim. Saulo, ele era muito bom e rigoroso em seguir os princípios que ele acreditava. Os princípios daquela religião, ele era muito bom naquilo. E daí Estevão completa: imagina quando ele conhecer a Jesus. Ele já sabia, porque pelo que Saulo iria passar. E assim foi, Quando ele conheceu a Jesus, ele ficou melhor ainda. E se tornou um dos maiores divulgadores do cristianismo. Por conta do homem que era. É claro que ele foi escolhido por conta disso. E deixou esse trabalho, essas cartas, com essas mensagens tão bonitas que ele escreveu e que até hoje se aplicam em nossa vida.
Então essa paz imperturbável, essa paz que não se abalava com nada, que os cristãos não perdiam nem na hora da sua morte, nem na hora da injustiça, Paulo chegou à conclusão que ele ali também, no momento daquela violência, ele havia, enfim, encerrado um ciclo da sua vida. Porque, enfim, ele tinha encontrado aquela paz que ele buscou a vida inteira. Naquele momento tão adverso, ele conseguiu sentir, buscar, entender que aquela era a paz do Cristo, que aquela era a paz verdadeira, a paz interior, muito diferente da paz que o mundo nos oferece. Naquele momento, ele consegue, enfim, entender o conceito do que era a paz interior. E que ela não era de natureza material, de natureza desse mundo. Então, foi preciso que Paulo renovasse o seu conceito do que era paz, para que, enfim, ele pudesse sentir. E que ela nada tem a ver com a paz que o mundo nos oferece. Então, nós recapitulamos um pedacinho desse trecho da vida de Paulo de Tarso, para a gente fazer uma consideração que é bem importante sobre o conceito de paz. Porque nós temos um conceito do que é paz. Esse conceito ele é cultural. Ele vem nos acompanhando há séculos. Né? O que a gente pensa quando a gente fala em paz? Né? Eu acredito que a maioria de nós vai pensar que paz é um momento assim de tranquilidade, de calmaria. Né? Pensa o que é paz. É a ausência de problemas. Eu não tenho assim nadinha para resolver. Se a gente for fazer um desenho assim do que é paz, uma visualização do que é paz, a maioria vai pensar assim numa água assim bem parada, um lago de águas bem paradas, bem tranquilas, e você ali só sentado observando. A água nem se mexe assim de tão calminha que ela tá, o vento tá muito leve. Então essa é a nossa visualização de paz, é um conceito que a gente vem carregando há muito tempo, né? Paz é não ter nadinha para fazer, né? Eu estou em paz. Só que essa é a paz que o mundo nos oferece. E de vez em quando, é bom, a gente tenta experimentar ela. Essa paz que o mundo nos oferece. Eu mesmo, às vezes, principalmente depois assim, de uma fase mais atribulada assim, da vida, às vezes eu passo muitos dias com muita coisa para fazer, eu vou me enfiando no meio de tudo, e né, aquele monte de dever, aquele monte de tarefa, aquele monte de compromisso. Aí às vezes eu chego na sexta-feira, aí eu falo assim, eu não vou fazer nada, eu quero paz e tranquilidade. Aí eu passo o final de semana todinho, sem fazer nada de deveres, não faço nada. Aí, quando chega no domingo à noite, não precisa nem ser na segunda-feira, geralmente no domingo à noite, eu tô cansada do mesmo jeito, porque a ociosidade não significa descanso para o corpo, e a minha consciência tá me martelando. Eu não tô em paz. E os meus deveres tá tudo lá para fazer. Então esse é um conceito de paz que a gente tem. Essa paz, né, de não fazer nada. E a gente precisa renovar o nosso próprio conceito do que é paz, para que a gente, enfim, possa senti-la. E possa diferenciar. Porque Jesus, ele já vem nos alertando sobre esse conceito de paz. No Evangelho de João, ele vai narrar esse trecho da última ceia, né, que Jesus teve com os apóstolos, e Jesus vai dizer assim, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. E daí ele já adverte, não a dou como o mundo a dá.
Ele já vem dizer para a gente que é diferente. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, a paz que o mundo nos traz, ela é diferente da paz do Cristo. Ela é válida, claro. De vez em quando é bom sentir um pouquinho. Mas ela não é um estado de preenchimento. É só uma sensação. E geralmente é muito passageira. Ela não dura. A paz do mundo não dura em nós. E Emmanuel vai comentar no livro Vinha de Luz justamente esse trechinho do Evangelho. Ele vai nos dizer assim: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Estacionamento. Muitas vezes nós buscamos essa paz na estagnação, nesse estacionamento. Muitas vezes nós vamos buscar a paz apenas no conforto material, na ociosidade. Nós vamos buscar a paz numa tranquilidade financeira. Não é proibido, claro. Mas nós temos que entender e diferenciar o conceito. Às vezes nós vamos buscar a paz na ociosidade, de não fazer nada, sentar, ninguém me abala, hoje ninguém enche meu saco. Às vezes a gente vai buscar essa paz de não fazer, de não participar. Muitas vezes a gente busca a paz do não participar. Às vezes a gente tem um talento e é necessário, ou às vezes a gente só tem a boa vontade de ajudar em alguma coisa, ajudar em alguma causa. Mas a gente escolhe não participar. A gente escolhe essa paz de não ir lá para não me estressar. Ah, eu não vou naquele grupo lá não, ajudar lá não, porque tem fulano lá que eu não gosto e daí eu já vou me irritar, então eu vou ficar aqui quieto no meu canto. É a paz do não ir lá ajudar, a paz do não participar, para não me incomodar. Mas será que essa paz vai durar até quando? Porque analisando a jornada de Paulo de Tarso e também a jornada de tantos outros cristãos que morreram em paz, sentindo paz, que morreram cantando. Morreram cantando aos montes quando foram perseguidos e levados a morrer nas arenas. Analisando a jornada também de tantos outros que encarnaram para nos deixar tantas mensagens e que materialmente, olhando de forma material, não tinha paz nenhuma em volta delas. Madre Teresa, quantas pessoas não encarnaram aqui que era só guerra à volta, mas a pessoa era o poço da paz, transmitia. Então, analisando essas jornadas, a gente conclui que paz não é essa calmaria e esse paradeiro. Paz é movimento. Paz é movimentação constante. Porque é um processo, é uma jornada. Paz não é ficar parado. Porque quem fica parado, estacionado, como o texto nos diz, não está evoluindo. Paz é movimento. Não é só um dia da vida, ou um final de semana, ou uma circunstância que a gente está esperando acontecer para que a gente tenha paz. Paz é esse dinamismo do espírito, na busca constante pela evolução. Então, analisando essas jornadas, a gente modifica o nosso conceito do que é paz. Assim como Paulo o fez.
naquele momento mais adverso da sua vida, onde a cena de violência toda à sua volta e ele preenchido pela sublime paz. Então, a paz interior, ela é uma conquista, ela é um caminho mesmo de paz. Não basta que a gente apenas tenha anseios de paz, eu queria paz para a minha vida, eu queria mais paz. Nós temos que buscar por ela. E Emmanuel vai comentar também para nós, vai trazer um comentário no livro Fonte Viva, no capítulo 79, Sigamos a Paz, onde ele vai comentar um trechinho do Evangelho de Pedro, que está dizendo assim: busque a paz e siga. Busque a paz e siga. Quantos de nós não temos anseio pela paz? Todos nós temos anseios pela paz. A paz, de uma vida mais organizada, para eu poder passar o meu final de semana em paz, sem fazer nada. Mas para que essa paz ocorra, a paz dessa vida mais organizada, eu tenho que pagar o preço da disciplina. Quantos de nós não anseiam pela paz de uma família mais unida, uma família com menos conflitos? Mas quantos de nós estão dispostos a pagar o preço pelo seu orgulho? Muitas vezes, para que a família seja mais unida, vamos ter que deixar o orgulho de lado. Nós vamos ter que aprender a perdoar. A paz, ela tem que ser buscada e ela tem que ser seguida. Então, todos ansiamos pela paz. Mas qual é o preço do domínio dos nossos vícios que nós estamos dispostos a pagar para atingirmos esse estado de paz? A paz interior, não a paz do mundo. Isso que nós estamos, esses exemplos são de coisas pequenas. Mas para que a gente atinja esse estado de paz de Jesus, nós temos que conquistar também o pouco. Nós não podemos ansiar pelo muito sem antes termos conquistado o pouco. Então, aqui no trecho, ele vai dizer: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-no de si mesmo, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Às vezes, a gente está em paz, teve uma semana boa, está em paz. Aí acontece um negocinho assim, já perde a paz. Rapidinho, Principalmente hoje, parece que as pessoas estão com o estupim cada vez mais curto. Rapidinho a gente perde a paz. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Expulsa-no de si mesmo quando Deus vem nos apresentar as nossas dificuldades. Então a paz interior, ela não é essa paz da ociosidade, essa paz da ausência de problemas, essa paz da acomodação, essa paz inclusive da acomodação das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, dos nossos vícios. Essa é a paz do mundo. A paz, ela é uma conquista e ela está intimamente ligada à nossa evolução. Ela é uma jornada, como nós podemos enxergar no exemplo de Paulo.
Ele somente entendeu o que era essa paz e foi preenchido por ela muito tempo depois, em que ele havia passado pelo seu encontro com Jesus. Então a paz, ela é uma jornada, ela é uma constante movimentação física e espiritual. Uma jornada de transformação. E ela está ligada com a nossa evolução. Quanto mais evoluímos, mais fontes de paz nós vamos encontrar para a nossa vida. Porque teremos menos defeito, teremos menos orgulho, menos intolerância. É como uma substituição que nós vamos fazendo. E cada vez nos enchendo mais de paz interior. Então, paz é movimento, diferente do nosso conceito de paradeiro e calmaria. Então, eu acho que esse é o primeiro conceito que nós temos que nós temos que modificar em nós. Que é possível que tenhamos paz interior, mesmo que a nossa volta está cheio de bomba explodindo. Nós não somos obrigados a perder a paz. Mesmo que todo o ambiente seja desfavorável. Nós temos a capacidade de termos a paz interior e de não perdê-la com tanta facilidade. Não adianta fugir dos problemas, colocar para debaixo do tapete e somente sentar e esperar que a resolução caia do céu. Não. Nós somente vamos atingir esse estado de paz interior quando nós realmente entendermos esse conceito e termos também a confiança, porque antes que Paulo fosse preenchido pela paz interior, a única coisa que tinha na mente dele era que Jesus estava ali e que ele estava amparado. Era a única coisa que tinha na mente dele. Então, os nossos problemas, eles não vão sumir. O que nós temos que ter é a certeza de que Jesus está conosco, de que nós estamos amparados e de que nós temos a capacidade para transformá-los em testemunho, transformá-los em evolução espiritual, que nós temos as ferramentas de superação e que nós temos a espiritualidade o tempo todo nos amparando, do nosso lado, soprando no nosso ouvido, especialmente nós da doutrina espírita, que o nosso anjo da guarda está sempre conosco, os nossos espíritos familiares que já foram antes de nós, estão mentalizando por nós que Jesus está ao nosso lado. Chegando a essa compreensão, é que, enfim, o nosso espírito vai poder ser preenchido pela paz. Mesmo com todas as lutas que temos ao redor de nós. Então fiquemos hoje com essa mensagem de paz interior, que saiamos daqui tentando ter um pouquinho mais de entendimento, que todos nós temos as ferramentas para buscar e seguir a paz de Jesus, a verdadeira paz, a paz do Cristo. Então, fiquemos hoje com essa mensagem e que espalhemos a paz em todos os lugares onde a gente estiver. Agora nós vamos para a oração final, depois a gente vai para o passe. Que todos aqui continuem mentalizando essa energia de paz enquanto esperam, o seu momento do passe. E depois será oferecida água fluidificada, onde cada um vai receber aquilo que veio buscar aqui hoje. O medicamento para a alma que veio buscar aqui hoje. E todas as dádivas
que Jesus nos oferece. Aqueles que quiserem fechar os olhos.